Formação do preço de venda. Para que a gente entenda como um preço de venda é formado, nós precisamos entender que antes do preço de venda, a empresa tem que fazer um levantamento dos seus gastos. Gasto, ou dispêndio, é todo o sacrifício para a aquisição de um bem ou serviço com pagamento no ato, através de um desembolso, ou um pagamento futuro, gerando uma dívida. Esses gastos eles sempre podem ser divididos em custos ou despesas, sendo que custo é todo o gasto que a empresa faz dentro da área de produção, como o pagamento de matéria-prima, o pagamento da mão de obra dos funcionários que trabalham no setor de produção, a depreciação das máquinas do setor de produção, a parte da energia elétrica que é gasta no setor produtivo e a conta de água também que é gasta no setor produtivo. Outros gastos que existem na empresa que não estão relacionados com o setor produtivo são chamados de despesas, como, por exemplo, o salário dos funcionários da área administrativa, os honorários da diretoria, os gastos com material do escritório, as comissões que são dadas aos vendedores, os gastos com publicidade e propaganda, tudo isso são considerados despesas. Então, de uma forma geral, a gente precisa separar os custos e despesas para poder fazer um equacionamento do que é gasto no setor de produção e o que é um gasto fora do setor de produção. Então, os custos são todos os gastos no processo de industrialização, de produção. Como exemplo, pagamento de matéria-prima, mão de obra, embalagem, etc. E as despesas são todos os gastos que não contribuem ou não se identificam com a transformação da matéria-prima. Então, comissão de vendedores, pagamentos de juros bancários, quando a empresa faz algum empréstimo contra alguma dívida, ela tem que pagar juros, esses juros são despesas financeiras. Aluguel de escritório, honorários administrativos, etc. Então, as despesas podem ser do tipo administrativas, despesas de vendas ou despesas financeiras. Todas elas são chamadas de despesas porque elas não estão relacionadas com o setor de produção, senão seriam custos. Esses custos e as despesas também podem ser classificados em fixos ou variáveis. Veremos primeiro o que são os custos e despesas fixas. O custo é chamado de fixo quando esse desembolso não varia em função da quantidade produzida. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa que produz livros e tem um galpão onde ela armazena os livros produzidos. O gasto que ela tem com o aluguel desse galpão está relacionado ao setor de produção, pois é ali que ela fica todo o estoque de produto acabado. Talvez nesse próprio galpão ela tenha as máquinas industriais onde fará a produção. Como esse gasto está relacionado à produção, ele é um custo e ele é fixo porque ele não se altera conforme a quantidade de livros é produzida. Se a empresa não produzir nenhum livro no mês ou produzir 100 mil livros, o valor desse galpão que ela paga de aluguel será sempre o mesmo. O mesmo raciocínio é feito para as despesas fixas, por exemplo, o salário do gerente comercial. Independente da empresa vender mais ou menos livros, o salário desse gerente comercial não se altera, será sempre o mesmo em todos os meses. Agora, uma coisa que é interessante lembrar é que, unitariamente, os custos e despesas fixas são variáveis. O que significa isso? Que apesar de todos esses custos serem fixos, quando eu faço o rateio, ou seja, a divisão desses custos fixos pela quantidade produzida, eu posso identificar que quanto mais eu produzir, menor será o peso desses custos no preço final do produto, pois eu vou fazer um rateio por quantidade produzida. Então vamos imaginar, por exemplo, o aluguel do galpão. Se a empresa paga 30 mil reais por mês pelo aluguel do galpão onde estão as máquinas industriais. Esse é um custo fixo. Todo mês a empresa vai pagar 30 mil reais, como a gente está vendo no gráfico abaixo. Vai passando o tempo, sempre se paga 30 mil reais. Mas, se passar o tempo e a quantidade de produtos produzidos for alterada, o valor também será 30 mil reais. Porém, se a empresa produzir apenas um único livro no mês inteiro, esses 30 mil reais terão que ser rateados por um único livro que vai ser vendido. Agora, se a empresa produzir 30 mil livros, esses 30 mil reais vão ter que ser rateados entre cada um dos livros, ou seja, cada livro será responsável por pagar apenas R$1 do aluguel. Então, a quantidade de livros produzidos ela vai causar um custo e despesa fixa unitária menor. Quanto mais você produz, menor será o custo de despesa fixa unitária. Então, do ponto de vista unitário, eles são variáveis, mas do ponto de vista global, eles são fixos. Já os custos e despesas variáveis têm um comportamento antagônico, exatamente oposto aos custos e despesas fixas. O valor dos custos e das despesas variáveis varia proporcionalmente à quantidade de produção. Por exemplo, a compra de matéria-prima é um custo.
Esse custo será maior quanto mais a empresa produzir, pois quanto mais ela produz, mais matéria-prima ela compra. Numa empresa que produz livros, por exemplo, a matéria-prima é papel e tinta. Quanto mais livros ela produz, mais papel e mais tinta ela vai ter, então aumentam os custos. E se a empresa, quando ela efetua vendas também, ela tem que pagar impostos e tem que pagar comissão a esses vendedores. Então, quanto mais ela produz, mais ela vende, mais imposto e mais comissões ela paga. Como esses custos e essas despesas são variáveis, estão relacionados à quantidade produzida, eles vão crescendo quanto mais a empresa produz e quanto mais a empresa vende. Porém, unitariamente, esses custos e despesas variáveis são fixos. Vamos imaginar o seguinte cálculo. Vamos imaginar que essa empresa produz livros e ela gasta, na produção de cada livro, R$10 em papel. Se ela produzir um livro, ela vai gastar R$10 em matéria-prima. Se ela produzir 2 livros, vai gastar R$20 e assim por diante. Então, a gente pode verificar que, unitariamente, esses custos e despesas variáveis são fixos. Se a empresa produzir 2 livros, ela vai gastar R$20. Os R$20 dividido pelos 2 livros produzidos vai dar R$10. Se ela produzir 100 livros, ela vai gastar 100 vezes 10, R$1.000. Esses R$1.000 dividido pelos 100 livros vendidos também vai dar R$10 para cada livro. Então, a quantidade produzida vai aumentando, os custos e despesas fixas vão aumentando, os custos e despesas variáveis vão aumentando, mas unitariamente os custos e despesas fixas se mantêm constantes. Então, o gráfico mostra exatamente o quadro global. À medida que você vai aumentando a quantidade de produtos produzidos, vai aumentando o custo da matéria-prima, você gasta mais papel e mais tinta. Porém, unitariamente, esses custos são fixos. Outro conceito importante para poder formatar um preço de venda é a margem de contribuição. A margem de contribuição é o valor resultante das vendas, sem contar os impostos, o líquido de impostos, deduzidas dos custos e despesas variáveis. Então, a margem de contribuição ela é encontrada pegando-se a margem de contribuição unitária e multiplicando pela quantidade de produtos vendidos. E a margem de contribuição unitária está relacionada a um produto específico que você quer calcular. Por exemplo, vamos imaginar essa nossa fábrica de livros. O preço unitário de venda de um livro, sem contar os impostos, deveria ser aproximadamente R$10. Se eu for reduzir os custos variáveis unitários, que seria hipoteticamente R$4,30, e diminuir as despesas variáveis, que seriam hipoteticamente de 90 centavos para cada livro, eu teria a margem de contribuição unitária de R$4,80. Vejo que nessa redução de custos variáveis e despesas variáveis, eu coloquei R$4,30 para os custos e R$0,90, 90 centavos para as despesas variáveis. Lembrando que esses valores são fixos, pois unitariamente o custo variável é fixo e a despesa variável é fixa. Então, R$4,80 é a margem de contribuição unitária, uma margem positiva. E isso é o ideal que exista numa empresa. Não se deve trabalhar com margem de contribuição negativa, senão quanto mais você vende, mais prejuízo você tem. Com margem de contribuição unitária positiva, quanto mais você vende, maior será o seu ganho. Porém, algumas empresas podem trabalhar com margem de contribuição negativa, é o que eu mostro nesse quadro agora. A margem de contribuição, como dito anteriormente, deve ser sempre positiva. Porém, se a gente imaginar uma empresa, uma editora, que produz revistas, a gente sabe que quando ela vende revistas, numa banca de revistas, ela vende com uma margem de contribuição negativa. Isso significa que quanto mais revistas ela vende, mais prejuízo ela tem. Em tese, sim. Porém, esses ramos de negócios que trabalham com margem de contribuição negativa, que no caso são jornais e revistas, o prejuízo é sempre coberto pelos anunciantes. Então, na verdade, quando alguém produz uma revista, aquele preço de capa da revista não paga os custos da revista. O ganho da revista está exatamente em cima dos anúncios. Então, vamos verificar aqui o caso de um jornal. O preço unitário de venda de um jornal, sem contar os impostos, é de R$2. Se eu for diminuir os custos variáveis, que unitariamente são fixos, na ordem de R$1,60, e as despesas variáveis, que também unitariamente são fixas, no caso R$1, nós temos uma margem de contribuição unitária de 2 menos 1,60 menos 1, de R$60 negativo. Significa que para cada jornal vendido, a empresa tem um prejuízo de 60 centavos. Porém, dentro do jornal há anúncios, e são esses anúncios que vão cobrir esse prejuízo que a empresa tem. Então, em tese, o ideal para essa empresa que produz jornais, o ideal era vender um monte de anúncios, captar muitos anúncios para o seu jornal e não vender nenhum jornal. Isso seria o ideal. Porém, isso é impossível,
porque quando alguém faz anúncio no jornal, justamente está vinculado à circulação desse jornal, para que tenha maior visibilidade, né? Então, as empresas dessa área jornalística sabem exatamente que, apesar de trabalharem com margem de contribuição unitária negativa, esse dispêndio é sempre coberto pelos anúncios. Entendido o custo de contribuição unitária, os custos de despesas fixas, a gente pode agora partir para o conceito do ponto de equilíbrio, que nada mais é do que a quantidade de produtos que uma empresa precisa vender ou produzir, né, para conseguir cobrir todos os custos e despesas. A fórmula do ponto de equilíbrio é simplesmente pegar os custos e despesas fixas totais da empresa e dividir pela margem de contribuição unitária. Então vejamos o exemplo que é apresentado abaixo. Se a margem de contribuição de uma empresa é R$ 4,80 e os seus custos e despesas fixas são de R$ 36 mil, a quantidade de produtos vendidos necessária para cobrir todos os custos e despesas é de... Então faço uma divisão simples. Os R$ 36 mil, que é o custo de despesa fixa, e o 4,80, que é a margem de contribuição unitária, daria 7.500 unidades. Vamos imaginar que é uma empresa que produz livros, ela tem custos e despesas fixas da ordem de R$ 36 mil, que seria o aluguel do galpão, por exemplo, e uma margem de contribuição unitária de R$ 4,80 para cada livro vendido. 36 mil dividido por 4,80 dá 7.500. Isso significa que, quando a empresa começa o mês, começa a vender livros, até vender 7.500 unidades, ela não terá lucro algum. Quando ela atinge 7.500 unidades vendidas, ela zera todo o seu quadro de receitas igual a seu quadro de despesas. A partir de 7.500 unidades vendidas é que a empresa começa a ter o chamado lucro, pois ela vai ter uma receita superior à sua linha de gastos compostas de custos e despesas. Então, graficamente, o ponto de equilíbrio pode ser representado nesse plano cartesiano, onde nós temos duas linhas, uma linha amarela, que representa o faturamento da empresa, e uma linha vermelha, que significa o quadro de gastos da empresa, compreendendo o somatório dos custos e despesas fixas com os custos e despesas variáveis. Então, nessa fábrica de livros, se a gente olhar nesse plano cartesiano, no eixo X, o eixo horizontal, nós começamos com nenhum livro produzido. Qual é a receita da empresa? Zero. À medida que vai aumentando a produção de livros, essa linha amarela vai crescendo, pois a empresa vai vendendo mais livros e vai tendo maior faturamento. Porém, à medida que vai aumentando a produção, também vão aumentando os gastos, porque a empresa começa com um gasto inicial de R$ 36 mil, o hipotético aluguel do galpão. Porém, a partir do momento que ela começa a produzir livros, ela vai gastar papel e tinta, são outros gastos que vão sendo somados, os custos e despesas variáveis. Chega um momento, ali em 7.500 livros, que a empresa tem o seu ponto de equilíbrio, pois ela vai ter um faturamento da ordem de R$ 75 mil e vai ter um quadro de despesas e custos de gastos totais na ordem de R$ 75 mil. Esse é o ponto de equilíbrio. A partir do momento que ela começa a vender mais livros, suplantando os 7.500 livros, ela vai ter o espaço do lucro, e o lucro vai aumentando, é uma chamada ganho em escala. Quanto mais você consegue vender, maior será o seu lucro. Por quê? Porque a linha de gastos, a linha vermelha, ela cresce de forma mais lentamente do que a linha do faturamento, que ela está mais inclinada. Então ela vai se distanciando, a linha amarela vai se distanciando da linha vermelha, ampliando o lucro da organização. Vejam que em 10 mil produtos vendidos, a receita líquida é de R$ 100 mil. Imagina que seja R$ 10 o preço de cada livro. Já o quadro de gastos fica abaixo de R$ 100 mil, então ocasionando lucro para a organização. Então, entendido esses conceitos contábeis, vamos partir agora para a formação do preço de venda. Alguns princípios básicos têm que ficar inerentes sempre na mente do gestor. Primeiro, um preço muito alto inibe as vendas. E um preço muito baixo não cobre custos e despesas. Então temos que sempre achar um limiar para que o nosso preço não seja muito alto e nem tão baixo. Se for muito baixo, do ponto de vista financeiro, a empresa fica em desequilíbrio. Se for muito alto, do ponto de vista mercadológico, nós não vamos conseguir vender. Então nós temos duas abordagens que podem ser feitas para formatar um preço de venda. Primeiro, com base nos custos e despesas, onde o nosso preço de venda vai ser sempre uma relação entre os custos somados com as despesas mais uma margem de lucro que se deseja obter, ou
Outra estratégia, uma estratégia mais externa, olhando para fora da empresa, que a formatação do preço de venda se dá pela competitividade. A gente observa quanto os nossos concorrentes estão cobrando e tenta fazer um preço similar, nunca maior do que os concorrentes. Para isso, muitas vezes, nós temos que reduzir custos e despesas para tentar maximizar o nosso lucro e não inviabilizar o nosso negócio. Então, vamos olhar primeiramente como é que pode-se fazer, né, a formação do preço de venda com base nos custos e despesas. Então, a gente parte de duas fórmulas básicas. A primeira é a da receita líquida unitária, chamada RLU, que ela corresponde ao CDVU, ao somatório dos custos e despesas variáveis unitárias, lembrando que custo e despesa variável unitária é sempre um valor fixo, mais os custos e despesas fixas unitárias, mais o lucro unitário que você deseja obter, um percentual de lucro que você deseja obter. Por exemplo, eu quero ter um lucro de 15%. Então, você vai escrever ali 0,15 vezes a própria receita líquida unitária que você quer calcular. Por que não posso escrever só 0,15? Senão vai aparecer que você quer ganhar 15 centavos de lucro. Eu não quero 15 centavos de lucro, eu quero 15% do que eu estou calculando. Então, 0,15 vezes RLU. E se eu quiser um lucro unitário de 20%? 0,20 vezes RLU. Se eu quiser 35% de lucro? 0,35 vezes RLU. E assim por diante. E a segunda fórmula é o preço de venda unitário, que é dado pela receita líquida unitária calculada com a fórmula anterior, dividido por, abre parênteses, 1 menos a alíquota do ICMS, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa do IPI mais a taxa do PIS, fecha parênteses. O resultado dessa segunda equação vai me dar o preço de venda unitário. E para isso eu preciso conhecer sempre os percentuais de ICMS, que varia de estado para estado, de IPI e do PIS. Então, vamos ver um exemplo de cálculo onde eu tenho alguns valores que podem ser colocados. Vamos imaginar uma empresa que tem uns custos e despesas variáveis unitários da ordem de R$ 5,20, os custos e despesas fixas unitários da ordem de R$ 3,60 e essa empresa deseja ter uma margem de lucro de 15%. Então, na primeira equação da receita líquida unitária, se coloca lá o CDVU, custo e despesas variáveis unitários de R$ 5,20, soma-se com os custos e despesas fixas unitárias, que é de R$ 3,60, mais o lucro que a empresa deseja obter, que é 15%. Então, a gente escreve 0,15 vezes a própria RLU, que a gente está querendo calcular. Como numa equação de primeiro grau, a gente isola o que tem RLU para um lado, o que é número vai para o outro, e nós ficamos com RLU menos 0,15 RLU, ele estava somando de um lado, passa para o outro lado com o sinal invertido, diminuindo, igual a 5,20 mais 3,60. 1 RLU menos 0,15 RLU dá 0,85 RLU, igual 5,20 mais 3,60 dá 8,80. Agora a gente vai isolar o RLU, que é 8,80 dividido por 0,85, e chegamos à resposta de R$ 10,3529. Já temos a nossa receita líquida unitária. Se não existissem impostos no nosso país, esse seria o preço de venda. Porém, existem impostos e a empresa tem que pagar impostos, como o ICMS, o IPI e o PIS. Então, a empresa não pode praticar esse preço de venda, ela tem que ter um valor acima deste para que ela pague o ICMS, o PIS e o IPI e sobre para ela exatamente R$ 10,35 para cada livro vendido. Então, aplicamos a segunda equação. Preço de venda unitário igual a receita líquida unitária, que é R$ 10,3529, dividido por, abre parênteses, 1 menos. Se a alíquota de ICMS é 18%, a gente escreve 0,18, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 que é da fórmula, mais a alíquota do IPI, que nesse caso aqui é 20%, então escreve 0,20, mais a alíquota do PIS, que nesse caso é 2,65%, então escrevo 0,0265, fecha parênteses. Resolvendo a equação, a gente tem o preço de venda unitário de R$ 15,4852. Esse seria então o preço de venda final com base nos custos e despesas. Se a empresa vender o produto que ela está comercializando, no caso um livro, por R$ 15,48, ela vai, depois de efetuada a venda, vai pagar os impostos, ICMPI e PIS, e vai sobrar para ela exatamente R$ 10,35. Outra forma de formatar um preço de venda é com base no método chamado MERCAP, é um método mais simples,
e é utilizado por pequenos negócios. Por exemplo, vamos imaginar uma padaria. O dono de uma padaria nem sempre tem todas as informações contábeis conhecidas e ele não tem como calcular exatamente quais são os seus custos e despesas variáveis unitários, seus custos e despesas fixas unitárias. Então ele pode usar um fator, um marcador para o seu preço de venda. Então vamos imaginar que nessa padaria ele vende frango assado. Ele pode pegar como preço base o custo da mercadoria vendida, que seria o preço do frango cru. Ele multiplica o preço do frango cru por um fator, no caso aqui 2,5, e acha o seu preço de venda. Então o preço de venda dele é simplesmente a multiplicação de um fator que ele colocou, que ele achou justo, ponderável, para achar o seu preço de venda. E outra forma de encontrar um preço de venda é olhando externamente a empresa, enquanto a abordagem que eu mostrei anteriormente, onde se olhava mais para os custos e despesas, isso era um olhar interno para dentro da empresa, quando se faz uma análise com base no mercado, a gente olha para fora da empresa. E para isso existem 4 tipos de análises para formatar um preço de venda. Então, o preço de venda pode ser formado pelo método do preço corrente. Isso ocorre quando há muita semelhança de preço com os concorrentes. Então, se eu vou lançar um produto similar, eu tenho que botar o meu preço de venda mais ou menos como o preço médio dos meus concorrentes. Então, vou fazer os preços são semelhantes, eu vou botar também um preço semelhante. O método de imitação de preços é aquele onde eu vou adotar o preço de um produto concorrente semelhante. Porque eu não tenho nenhuma informação contábil, eu vou confiar que o meu concorrente fez os cálculos e que os cálculos dele se aplicam à minha empresa. Então, eu vou imitar o preço. Eu vou fazer um preço semelhante ao do meu concorrente. O método de preço agressivo é aquele onde eu adoto um preço abaixo dos concorrentes para conquistar maior participação no mercado. Isso nem sempre é permitido, pode caracterizar uma coisa chamada dumping. Às vezes, empresas multinacionais podem fazer isso quando entram num país para praticar a quebra da indústria nacional, né? É claro que toda a concorrência é bem-vinda numa economia de livre mercado, é o que se espera, que o consumidor seja o rei do mercado, mas a prática de dumping é ilegal, porque você pode quebrar outras empresas num período específico. Isso já aconteceu no nosso país, uma grande fabricante de pneus multinacionais, ao entrar no nosso país, ela praticou dumping, colocando um preço de venda que lhe gerava prejuízo. Porém, isso, durante um determinado tempo, quebrou a indústria nacional produtora de pneus. Depois que a indústria nacional quebrou, essa multinacional ela reajustou seus preços aos padrões naturais de mercado e aí ela eliminou a concorrência dessa forma. Então, a prática de dumping é uma prática ilegal. É exatamente por isso que existe alguns órgãos fiscalizadores para que isso não ocorra e puna as empresas que praticam esse tipo de conduta. Há uma outra forma também de formatação de um preço de venda, que é o método de preços promocionais, onde um supermercado, por exemplo, pode botar o preço tentador em um produto para tentar atrair clientes para comprar outros produtos. É muito comum um supermercado, por exemplo, fazer uma promoção, hipoteticamente, de latas de ervilha. Então ele coloca lá a ervilha à venda por um preço que até lhe dê prejuízo. Ele pode um supermercado compra uma lata de ervilha por R$1 cada lata e bota para vender por 90 centavos. Então ele imagina que em cada lata que ele vende, ele tem um prejuízo de 10 centavos. Porém, as pessoas que vão ao supermercado comprar aquela lata de ervilha também já compram o milho, o pão e a salsicha para fazer cachorro-quente, né? Então, esse é um método de preço promocional. Você pode promover vendas colocando um produto como isca para atrair clientes que também vão comprar outros produtos. Então, são estratégias com base no mercado. Método de preço corrente, método de imitação de preços, método de preços agressivos e método de preços promocionais. Nenhuma delas envolve cálculo, não envolve cálculo de custos e despesas, são eminentemente com um olhar para fora da empresa, com um olhar para o mercado.